Tá gravando ou não tá esse negócio? Você tem que me avisar. Já tá? Então, acho que tá gravando. Vamos agora para o desenvolvimento da guerra, da Primeira Guerra Mundial e as suas consequências. Agora vamos tentar ser 20 minutos mesmo. Bora lá pegar então os slidezinhos de novo. Vem cá, apresentação. Ai, que amor. Foi? Foi. Tecnologia. Paramos então, pessoal, no vídeo anterior falando do estupim da Primeira Guerra Mundial, da causa imediata, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que poderia ser qualquer outro evento, dado o contexto já preparado para o conflito. A Europa está um barril de pólvora. O que acontece? Efeito dominó. Arquiduque Francisco Ferdinando, austríaco, o Império Austro-Húngaro está aqui em Verde Forte, assassinado por um terrorista, lembrem, a violência contra o Estado é sempre classificada pelo Estado de terrorismo, pelo estudante Gravilo Príncipe, que é de origem sérvia. O Império Austro-Húngaro, sabendo da origem do assassino e da própria organização que ele fazia parte, a chamada Mão Negra, que tinha muito provavelmente influência sérvia, do governo sérvio, manda um ultimato para o governo do Reino da Sérvia, ultimato esse praticamente irrealizável. Então, uma série de coisas do ultimato, de exigências do Império Austro-Húngaro, a Sérvia cumpre, diz que vai cumprir, mas na prática isso não é o que a Áustria-Hungria queria. Ela queria um pretexto para invadir, então ela coloca elementos naquele ultimato que não são realizáveis. Obviamente a Sérvia não consegue realizá-los, responde que não o fará, e a Áustria-Hungria invade a Sérvia. Quando isso acontece, lembrem, sérvios, povos eslavos, nacionalismo, os russos, que por este nacionalismo têm uma ligação com estes povos. Rápido parêntese, não falei no vídeo anterior, movimentos nacionalistas que eventualmente tentam congregar povos de origem semelhante são tratados pelo prefixo pan. Por exemplo, havia uma ideia naquele momento de unificação dos povos de origem eslava, pan-eslavismo. Unificação dos povos de origem germânica, pan-germanismo. A ideia é pegar todos os povos germânicos que estão dispersos em vários países, Áustria-Hungria, Alemanha, formarem um país único. Então é um outro tipo de nacionalismo. Por esse pan-eslavismo, havia uma identificação muito grande entre os russos, pelo menos os povos de origem russa, lembra que o Império Russo não tem só russo, mas quem o encabeça são os russos, que vão em defesa da Sérvia. Então, a Áustria-Hungria invade a Sérvia, a Rússia declara guerra à Áustria-Hungria. Olha só, a Rússia atacou a Áustria-Hungria, ela foi atacada e ela tem um tratado de defesa recíproca chamado Tríplice Aliança, que diz, se ela for atacada, o bloco responde. Nesse sentido, a Alemanha, que é a articuladora do bloco, responde. A Itália, que é outro membro do bloco, ela vai dizer, não vou. Não vou porque, na verdade, quem atacou primeiro foi a Áustria-Hungria. Ela foi atacada depois porque atacou. Como o tratado é de defesa recíproca, não em função de uma provocação, mas de um ataque, nós não entramos na guerra. Então, só quem vai ao encontro, né, a socorrer a Áustria-Hungria é a Alemanha, em vermelho aqui no meio do mapa. E, sabendo disso, a Alemanha, né, direciona o seu ataque para a frente leste em relação ao Império Russo, mas tenta articular já uma frente oeste em que a França, seu grande inimigo, lembrem, não há ataque. Esta tentativa falha diplomaticamente e então a Alemanha, já se antecipando, vendo que a França vai responder, ataca primeiro a França. Para atacar a França, na fronteira entre os países, sobretudo depois da Guerra Franco-Prussiana, os franceses, imaginando que um dia tem uma guerra, eles fortificam toda essa área de fronteira com uma estrutura chamada linha Maginot. A linha Maginot era um conjunto de trincheiras
não rudimentares, né, não são apenas um buraco no chão, mas com estruturas de concreto, com mantimentos, com munição, de maneira que fosse quase intransponível um ataque direto por aquela região passar pela linha Maginot. Os alemães, por sua vez, cientes de que isso ia acontecer, eles tinham um plano secreto, obviamente, também, chamado Plano Schlieffen, que implicava na invasão da França pela Bélgica, ou seja, em vez de ir pela área de fronteira aqui, eles iriam pela Bélgica, que é uma região, um país que é entre os dois, entre a Alemanha e a França, que não tinha, obviamente, a linha Maginot, que não estava nesta rivalidade. De imediato, os belgas oferecem uma resistência que os alemães não esperavam, o que atrasa um pouco o ataque alemão, permite com que os franceses se desloquem, né, se reacomodem e saiam ali da linha Maginot, mas ao mesmo tempo, quando atacam a Bélgica, os ingleses acabam entrando no conflito porque a invasão alemã feriu a neutralidade belga, ou seja, o efeito dominó. Nenhum vestibular ou Enem da vida vai perguntar quem atacou quem primeiro. Ele não quer que você decore a ordem, esse atacou que puxou, esse que puxou aquele, esse veio depois. Não. A ideia é você entender que todo esse efeito dominó, ele está articulado lá pelo contexto de paz armada. Então, na medida em que se estabelecem as alianças militares, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, e que você tem uma corrida armamentista intensa, qualquer movimento em falso de qualquer país levaria a uma reação em cadeia de proporções até então não vistas, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, é importante entender esse desencadear do que quem pegou quem. Ai, Tiago, eu não lembro se a Alemanha bateu primeiro. De menos, isso é o de menos importância, ok? Bueno, apesar da guerra ser muito ampla, ela teve vários teatros, ou seja, vários cenários de conflitos. Normalmente se concentra a atenção dos conflitos na região entre a Alemanha e a França, entre os protagonistas do conflito continental. Teve conflitos sangrentos na região da Rússia com a Áustria-Hungria e com a Alemanha, teve conflitos no Império Otomano, não foi pouca guerra, foi muito grande, mas normalmente o foco na hora de perguntar cai nesse cenário. Então nós vamos pegar ele mais localizadamente. Ali na imagem você tem um mapinha em inglês da região de fronteira entre a Alemanha e a França, onde está a linha vermelha mais forte, é a chamada linha Maginot, que separa ali France e Germany. E você tem ali uma fortificação pontilhada em vermelho, que era uma proteção francesa, mas menos consistente, na fronteira com a Bélgica. Os franceses também não eram boca abertas a ponto de não imaginar que os alemães pudessem fazer um caminho pela Bélgica, mas era uma fortificação menos consolidada, menos intensa, menos forte, que é a chamada linha Maginot. As imagens da linha Maginot estão aqui, imaginem, olha, aqui embaixo então você tem o pé direito, isso aqui é subterrâneo, então um pé direito no subterrâneo ali que deve ter o que, uns 3, 4 metros de altura, só o pé direito do subterrâneo, e em cima você tem toda essa estrutura fortificada. Bueno, quando os alemães invadem a França, eles enfrentam já uma resistência no território da Bélgica, o que permite os franceses realocarem suas tropas. Mesmo assim, os alemães chegam com uma intensidade muito grande e empurram os franceses até a região do rio Marne, se não me engano, dá uns 70 quilômetros de Paris, e ali os franceses também conseguem deter o avanço alemão. A partir dali para tudo nesse cenário, e aí cada lado quer garantir, o lado alemão quer garantir o território que ganhou, o lado francês quer garantir que não perca mais nenhum palmo de território. Para isso, ambos fazem trincheiras, e essa passa a ser a grande característica da guerra. Então, até chegar nesse ponto que nós temos, é a primeira fase da guerra, são 3, a primeira fase da guerra, que é uma guerra de movimentação, invasão da Alemanha na França, movimento. Franceses seguram, parou o movimento. Não quer dizer que antes disso já não tivesse trincheira, a linha Maginot é uma trincheira. Não quer dizer que depois também não vai ter trincheiras, depois da chamada Guerra de Trincheiras. Mas o fato é que, a partir desse momento, a grande característica vai ser a trincheira. Então a trincheira existe do início ao fim da guerra, existe depois da guerra, existe antes dessa guerra. Mas no segundo momento, na segunda fase da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ela vai ser o aspecto mais marcante. Por isso nós dividimos as 3 fases em esta primeira, que é a guerra de movimentação, a segunda, que é a chamada
guerra de trincheiras, que é a mais longa, mais mortífera, mais marcante, e uma terceira que vai ser novamente a guerra de movimentação, que vai ter trincheira do mesmo jeito, mas a trincheira já não é mais tão importante quanto ela foi entre 1914, ainda final de 14, até 17. Vamos fixar isso aí. A primeira guerra tem 3 fases: movimentação, trincheira, movimentação de novo. A do meio, trincheira, mais longa, mais intensa, mais marcante. Por isso se associa à Primeira Guerra Mundial a figura de trincheiras. Quer dizer que ela foi só trincheira? Não. Quer dizer que teve trincheira só na segunda fase? Também não. Mas quer dizer que nesta fase ela foi mais significativa. A trincheira nada mais é do que um buraco no chão que vai ser o túmulo do soldado. Ambos os lados acabavam estabelecendo escavações de uma altura que permitisse visualização do lado oponente. O território entre uma e outra trincheira é uma espécie de terra sem ninguém, e cada vez que uma trincheira tentava fazer um avanço e ganhar o território da inimiga, perdia muita gente, era um número de baixas absurdo, normalmente não conseguia, recuava a trincheira, via de regra outra trincheira fazia a mesma coisa e não tinha sucesso. Quando alguma tinha sucesso, poucos quilômetros, 10, 15, 20 quilômetros, isso numa guerra é a mesma coisa que nada, para na semana seguinte perder os 10, 20 quilômetros que havia conseguido. Então muita gente morrendo para pouco resultado. Além disso, dentro da trincheira já era um ambiente absolutamente insalubre, então muita gente morria por doença, pelos ferimentos não tratados, pela insalubridade, por N razões, né? Então a trincheira era um túmulo e ela vai ser o grande fator de mortalidade da Primeira Guerra Mundial. Outro aspecto importante lembrar é que a Primeira Guerra Mundial é marcada no seu início, e em boa parte dela, pelo uso recorrente de animais. Ali numa das imagens, essa aqui mais abaixo, já usei em aula, tem a figura dos cachorros utilizando máscara de gás. Os gases começam a ser utilizados no contexto da Guerra Mundial, da Primeira Guerra. E aí eu mencionei em aula que esses cachorros, inclusive, eles poderiam localizar minas da pior maneira possível. Mas eles tinham uma função primordial que não era essa, eles eram literalmente farejadores para achar no campo, na terra de ninguém, soldados feridos, levar mantimentos, se esgueirar embaixo de arame farpado. Milhares de cachorros foram utilizados, mas sobretudo o cavalo. O cavalo sim foi a grande arma de guerra, só que ele é no início a grande arma de guerra, no fim ele sequer é quase utilizado. Então é uma transição muito rápida de uma guerra do século XIX a cavalo ainda para uma guerra do século XX com blindados, com aviões, com submarinos. E é importante notar que a Primeira Guerra Mundial é pela primeira vez que ocorre o que a gente chama de guerra total. E a trincheira vai mostrar isso. O que é a guerra total? Até então havia, entre aspas, regras na guerra. A guerra era, entre aspas, algo de cavalheiros. Inclusive, a própria ideia da continência militar, ela tem origem numa ideia de um respeito entre os oponentes vindo da Idade Média. O que significava a continência? Quando 2 cavaleiros, que eram as figuras militares por excelência, se encontravam no campo de batalha, primeiro eles se direcionavam ao outro e se aproximavam com as suas armaduras, e eles se permitiam um ver ao outro em sinal de respeito. Então o que eles faziam? Eles erguiam a viseira da armadura. Para fazer erguer a viseira, você utilizava a mão. Nem todo mundo fazia isso, mas acabou se convencionando que a ideia era erguer dessa maneira. E isto ficou. Então a ideia de você bater a continência vem daquele movimento de erguer a viseira e significa um respeito do ponto de vista militar, a um oponente, alguém que você reconhece como respeitável. Não é só dentro da hierarquia a continência. E além dessa ideia de que a guerra ela tinha um respeito, ela tinha um caráter de reconhecimento do oponente, no final do século XIX, 1898, teve a Conferência de Paz de Haia, no contexto da paz armada, já prevendo a guerra, em que se estabeleceu uma série de leis dentro da guerra, que se não cumpridas incorreriam em crimes de guerra. Até hoje existe essa expressão crimes de guerra. Entre estas leis, algumas estabeleciam que podia ou não podia ser feito. Então, a guerra ela tinha que conquistar territórios, enfim, mas ela não podia implicar no extermínio, por exemplo. Ela não podia fazer uso de certos armamentos, como também, por exemplo, gases.
E a Primeira Guerra Mundial bota tudo isso abaixo. A guerra é de extermínio, o negócio é acabar com todo mundo, usa-se gases proibidos, então é o momento da guerra total, o negócio é acabar com o inimigo. E até então isso não tinha. Não que as guerras fossem, obviamente, uma brincadeira de cavalheiros, elas eram sangrentas também, toda guerra é sangrenta, toda guerra é, lembrem, a pior estupidez que o ser humano pode fazer, é a pior das criações humanas, a mais estúpida, a mais nefasta. Mas até então elas tinham certo regramento, certa honra no campo de batalha. A Primeira Guerra Mundial bota tudo por baixo. Ela é o mais profundo da barbárie. E aí você vê, por exemplo, os cachorros ali tendo que usar máscaras porque o uso de gases se tornou recorrente. Nesse meio tempo, lembrem, estamos falando ainda da Belle Époque. A Belle Époque ela é desenvolvimento não apenas de tecnologias de uso não militar, mas também militar. Então você vai ter a criação de novos armamentos ou a utilização de tecnologias da Belle Époque enquanto armamentos. Exemplo disso, o avião. O avião não é criado com finalidade militar, mas ele vai ser adaptado para isso. Vão se colocar metralhadoras nos aviões, a ponto de que esses recursos tecnológicos vão se criar veículos que vão poder passar pela terra de ninguém usando lagartas e blindados, portanto chamados tanques de guerra, vai permitir ao conflito uma nova mobilidade, vai gradualmente a trincheira perdendo a sua funcionalidade e gradualmente você ganha uma nova dinamicidade na guerra. Isto vai acontecer ao longo dos anos, o desenvolvimento tecnológico ele não é imediato. E isto vai acontecer ao mesmo tempo em que dois eventos fundamentais mudam os rumos da guerra, ou pelo menos determinam os rumos. O primeiro deles, ou melhor, ambos, ocorrem em 1917, que é o ano decisivo. Em 17, a Rússia sai da guerra, ali em cima tem uma imagenzinha do que seria a Revolução ainda de Fevereiro, pelo calendário russo, da chamada Revolução Russa, que mantém ainda a Rússia na guerra. A Rússia acaba saindo da guerra em outubro, quando você tem a Revolução de caráter bolchevique, novembro no calendário ocidental. Mas o grande lance é entender o seguinte, nós estamos falando das alianças que têm 3 componentes. De certa maneira, uma das coisas que pesava sobre a Alemanha é que ela tinha que lutar em 2 frentes, ela tinha que se dividir. De um lado, o Império Russo, enorme, ainda que bastante limitado, era o elo mais fraco da Tríplice Entente, do outro lado, a França. Quando a Rússia sai da guerra, permite que a Alemanha concentre todo o esforço sobre a França. No mesmo ano, quem entra na guerra? Os Estados Unidos. Aqui tem uma imagenzinha para vocês, já usei em aula também, da manchete do New York Times, do afundamento de um dos vários navios norte-americanos que foram afundados por submarinos alemães e que vão dar vazão à entrada dos Estados Unidos na guerra. Como um pretexto muito mais, obviamente. Os norte-americanos, via de regra, ajudaram com mantimentos, com empréstimos, com vendas de produtos à Entente, a Inglaterra e a França, sobretudo. E, eventualmente, a saída da Rússia, ou pelo menos o seu enfraquecimento desde a Revolução de Fevereiro, permitiria uma Alemanha muito forte batendo na França, e isso poderia implicar numa derrota da França e, consequentemente, numa derrota da Entente. E um lado derrotado não paga as contas, não paga empréstimo. Então, é muito claro aos norte-americanos que é necessário garantir a sobrevivência econômica deste lado, para o qual eles emprestaram muito dinheiro, venderam muitas coisas. E aí eles acabam entrando na guerra desse lado. Muito cuidado, porque a gente acaba imaginando os Estados Unidos de hoje, a potência militar global que consegue, dominar qualquer área do planeta, menos o Vietnã. Mas não podemos fazer esse exercício, é um anacronismo, ou seja, é um raciocínio que não diz respeito àquele tempo. Em 1917, o exército norte-americano é muito destreinado, ele é sem experiência, inexperiente. Enquanto que os exércitos europeus eles têm vivência de guerra desde sempre, o continente sempre em conflito. Então, onde eu quero chegar? A grande diferença dos norte-americanos que eles fazem quando entram na guerra é que eles vão fazer com que a balança de recursos da Entente
fique muito maior. Já era maior porque a Inglaterra era cheia de colônias e a Alemanha ainda não. Então, num conflito de longa duração, 10 anos, sei lá eu, a Alemanha ia se exaurir. A Alemanha precisava ganhar em pouco tempo. A Inglaterra podia desfrutar da condição de mais tempo. Ela tinha vastas áreas na África e na Ásia, a França também. Então, é uma questão de recurso produtivo. A Entente já tinha mais. Quando os Estados Unidos entram, então, um país de dimensões continentais, que tem petróleo, que tem carvão, que tem ferro, tem tudo, tem gente, a balança faz assim. Então, o importante é entender que a entrada norte-americana na guerra, a diferença que ela faz não é militar, as tropas norte-americanas, não, é produtiva. E aí fica uma grande lição. Lembre sempre, toda e qualquer guerra, desde a Primeira Guerra Mundial, ganha por quem tem mais recurso produtivo. Pô, Thiago, tu falou... Não pode falar porra, desculpa. Pô, Thiago, você disse agora que os norte-americanos não ganharam no Vietnã. E não dá para comparar a capacidade produtiva do Vietnã com a dos Estados Unidos. De fato, se fossem guerras isoladas, só o Vietnã, só os Estados Unidos. Mas a gente está falando de um Vietnã que tem ali, por exemplo, o fornecimento sistemático de um pequeno país ao norte chamado China. Recursos produtivos definem uma guerra. Se os norte-americanos tivessem continuado mais 20 anos naquela guerra, ganhariam aquela guerra. Eles tinham que lidar com o seu Vietnã, com a sua opinião pública interna. Fechado o parêntese, e lembrando aqui, eu falei em 17, a Itália que não entrou na guerra lá no início porque disse que a sua aliança era defensiva, então ela não entrava porque a Áustria-Hungria atacou, ela entrou na guerra no ano seguinte, 1915, mas do lado aliado, do lado que ela não fazia parte da Tríplice Entente, porque lhe foi prometido, caso a Tríplice Aliança perdesse a guerra, territórios que a Itália pleiteava, tinha interesse na região da então Áustria-Hungria. Bueno, com a balança pendendo e com os novos recursos tecnológicos, a guerra entra na sua terceira fase, uma nova fase de movimentação, 1917 a 18. Está definido quem vai ganhar a guerra é a Entente. O importante é entender que isso marca aquela transição tecnológica que eu mencionei. Então, você tem uma guerra que começa a cavalo, que começa ainda com... Pessoal, cavalo é uma arma de guerra do Egito Antigo, da Mesopotâmia, de milênios. E ela começa em 14, parecendo, não com o Egito Antigo, mas pelo menos com as guerras napoleônicas de um século atrás. E em 4 anos, em 18, ela aparece mais com a Segunda Guerra. Ela está usando submarino, ela está usando blindado, ela está usando aviões. Então, o salto tecnológico militar da Primeira Guerra Mundial, em 4 anos, é equivalente a décadas ou séculos. É muito grande, é muito expressivo. E esse é um dos elementos que costuma se pedir. Tendo em vista isso, o alto comando militar alemão, que não era burro nem nada, percebeu: não temos condições de fazer enfrentamento, porque para ter avião, para ter blindado, para ter metralhadora, para ter submarino, precisa de recurso, ferro, aço, fontes de combustível. A Alemanha não tinha, então era uma questão de tempo. Este alto comando alemão decidiu botar na conta do imperador alemão a derrota, forçou com que este imperador abdicasse, ou seja, renunciasse ao trono e fosse exilado para a Holanda, com a culpa nas costas, ou seja, quem botou a Alemanha na guerra foi o imperador. E esse alto comando militar acaba assinando uma paz e acabando com a guerra em 1918. Quando o alto comando faz isso, o alemão, nem um palmo, 1 milímetro de território alemão havia sido invadido. A Alemanha perde a guerra e sai dela, assina a sua rendição, sem ter tido um bombardeio dentro do seu território, sem ter tido nenhuma destruição expressiva. E isto impacta no povo alemão. Como assim? Como a gente perdeu a guerra? O território invadido é o francês. Quem está com áreas enormes devastadas é a França. E ela ganha? E a gente perde? Tem coisa errada. Então aí vai nascer a semente de uma confusão e de uma insatisfação
que vai, quando germinar, ser um dos elementos lá do nazifascismo, do regime nazista na Alemanha. Hitler se aproveitou muito dessa ideia de que a Alemanha não perdeu a guerra, a Alemanha foi traída, porque ela tinha condições de vencer. Hitler, que na Primeira Guerra lutou em campo de batalha enquanto cabo do exército austríaco, ele é de origem austríaca, né, germânico, pan, mas é um exemplar de como essa derrota não foi entendida pelo povo alemão. Por que não? Porque o povo alemão acreditava que iria ganhar a guerra. Por que ele acreditava isso? Por causa do nacionalismo. Lembra do nacionalismo? Aquele nacionalismo que incentivava o povo a se agregar em torno da nação, dizia claramente que não tinha condições da Alemanha perder uma guerra, o povo alemão era superior, o povo alemão era mais guerreiro, então o nacionalismo está ainda presente ali nessa derrota. Bueno, terminou a guerra, ela vai ter consequências que não são poucas, que são duradouras. Vejamos quais são. Antes ali, mapinha para vocês, por que a guerra ela não é só europeia, ela é mundial? Mesmo que os protagonistas estejam no continente europeu, Inglaterra, França, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Russo, Itália, mais tarde apenas Japão, Estados Unidos, Brasil, todos entram com o mesmo pretexto, foram atacados por submarinos, na prática eles veem o lado que vai ganhar, tentam se aproveitar. A guerra é mundial porque as áreas europeias elas controlam boa parte do mundo, então produtivamente o mundo inteiro acaba sendo sugado para essa guerra. As guerras napoleônicas foram enormes, elas não tiveram impacto, por exemplo, na Austrália, nas Filipinas, não é um impacto tão intenso. Você pode, a longo prazo, achar impacto em qualquer lugar, até mesmo no Brasil. A independência brasileira está ligada às guerras napoleônicas. Mas, não exclusivamente. Mas na Primeira Guerra Mundial, a força de atração é muito maior. Então, é de fato uma guerra mundial, não que todos os países do mundo lutem nesta guerra, e o Brasil é um exemplo, porque o Brasil participa da guerra, mas o Brasil não luta. O Brasil participa da guerra entrando do lado da Entente, mandando um corpo de médicos, um pelotão de médicos, entre aspas, e também patrulhando o Atlântico Norte. Com licença. Patrulhando o Atlântico Norte com navios, inclusive um caso sintomático é a chamada Batalha das Doninhas, quando um navio brasileiro, uma embarcação brasileira, acha que identifica submarinos alemães, atira contra a água e acaba matando um cardume de golfinhos. Salvo esta parte um pouco anedótica e um pouco triste também, a participação brasileira é limitada. É diferente, por exemplo, na Segunda Guerra. Na Primeira Guerra o Brasil participa, mas não luta. Na Segunda o Brasil participa e luta. Manda soldado, participa, tem batalha, faz diferença. Bueno, consequências deste conflito. Primeira delas, fundamental e óbvia, mortos e inválidos. As perspectivas mais modestas falam em pelo menos 8 a 10 milhões de mortos. 8 a 10 milhões. Para se ter uma noção, a guerra que mais havia impactado pela quantidade de mortos em pouco tempo era a Guerra Civil Norte-Americana entre 1860 e 1865. Matou impressionantes e absurdos 500 mil homens. A Primeira Guerra Mundial, na cifra mais modesta, 8 milhões. Então vocês imaginem o impacto. As menos modestas falam de até 22 milhões de pessoas. É difícil discernir o que foi morte também da gripe espanhola, que é desta época, não tinha como quantificar com clareza. Então é muito variável. Imagina uma margem de erro entre 8 e 22 milhões, é muita coisa. O fato é que foi muita gente. Muita. Demais. Qualquer guerra mata muita gente. E isso é absurdo. E dos absurdos já produzidos pela história humana, até então o pior foi a Primeira Guerra Mundial. Não por acaso os europeus chamam de Grande Guerra. Não bastasse os mortos, ainda vai ter a quantidade de inválidos, física ou psicologicamente, que vai impactar na economia, inclusive, né? São pessoas inaptas para o trabalho. Então, são consequências absurdas. Além disso, a segunda consequência ali, o fim dos impérios europeus. Que impérios são esses? O Império Alemão, vira a Alemanha, e aí notem que eu dizia o que é um império, é quando um povo, a partir de um estado, domina outros. Então a Alemanha passa a ser agora só alemães. Tira os poloneses, tira os tchecos, tira outras nacionalidades que estavam dentro do território, e este território, consequentemente, fica menor. Perde território, não tira só a população,
território é recortado. Mesma coisa o Império Russo e o Império Austro-Húngaro, principalmente, que é o que se esfacela. O Império Austro-Húngaro vira Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, parte da Romênia. Então surgem uma série de novos países, como a gente vai ver no mapinha. Observemos primeiro o mapa antes, está aqui, ó. Império Alemão em vermelho, Império Austro-Húngaro em verde forte, Império Russo em verde fraco. Notem que é uma tríplice fronteira entre eles. Essa região aqui é basicamente 3 impérios. Termina a guerra. Está aqui a Alemanha agora em marrom, está aqui a não mais Rússia, União Soviética em rosa, e tudo aquilo que era Império Austro-Húngaro está aqui dividido entre Áustria, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, parte da Romênia. E toda essa região aqui, de norte a sul, tirando a Albânia e a Grécia, é de países novos. Então você tem Estônia, Letônia, Lituânia, a Polônia, a própria Tchecoslováquia, a Hungria, a Iugoslávia. Todos esses países novos, eles são criados no território dos antigos impérios europeus. Então, por isso, fim dos impérios europeus. Estas nacionalidades que estavam dentro desses impérios se afirmam e ganham o seu território. Ganham, literalmente, porque não são elas que acabam escolhendo esse território. Elas recebem esse território de uma articulação entre os vencedores da guerra, França, Inglaterra e Estados Unidos. Como assim ganham? Que povo bem bom! Ingleses, norte-americanos e franceses dando território para as nações antes dominadas por impérios. Sabe de nada, não é, inocente? Esses países, ao serem inventados, eles têm como função funcionarem como uma espécie de cordão sanitário. Lembrem disso, cordão sanitário, que é uma faixa territorial, vou pegar de novo aqui a mãozinha que está na projeção, entre a União Soviética, que não é mais Rússia, e agora para deixar de ser Rússia e ser a União Soviética, ela é o quê? Comunista. Então, é um cordão que isola geograficamente a Rússia, ou melhor, a União Soviética comunista, do resto da Europa. Mesmo que a Alemanha tenha sido a inimiga da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é uma protagonista e ela é reconhecida como tal. Então ela não pode ser contaminada pelo comunismo. E ela não pode ser limítrofe, ter fronteira com um país comunista, porque ela fica muito vulnerável. Então você inventa uma série de países que vão manter a integridade da Alemanha. Notem, a Alemanha ela é derrotada, ela é humilhada, ela é culpabilizada. Mas ela é preservada de alguma maneira, na mentalidade, obviamente, dos países vencedores, de um perigo que era o comunismo. Não para preservar apenas ela, mas porque uma vez ela contaminada, todo o sistema ficava em risco. E mais do que decidir quem seria o protagonista do sistema, o importante era manter o sistema, portanto, não deixar que a Alemanha caísse em mãos comunistas. Por isso, o fim dos impérios europeus resulta no cordão sanitário. Lembrem disso. Voltemos, declínio europeu. As potências europeias vão perder capacidade de manter as suas colônias na África e na Ásia, que gradualmente começam a formar os seus processos de independência, que é a consequência seguinte: os inícios do processo de descolonização. Para notar como isso é marcante, o mundo é europeu desde 1500, ou melhor, desde 1492, quando um navegador de origem italiana chamado Cristóvão Colombo, comandando 3 embarcações, parte do porto espanhol de Palos, na margem do rio Guadalquivir, sul da Espanha, desemboca no mar Mediterrâneo, sai para o chamado Mar Oceano, que hoje a gente chama de Oceano Atlântico, e em 3 meses chega à América. A partir daí, um mundo europeu. 500 anos de dominação europeia que começam a declinar a partir daí de uma guerra em que os europeus travam entre si. Então, é o fim de uma era. É muito específico. E nas áreas colonizadas, sobretudo na Ásia e na África, é um momento em que figuras que antes da guerra não iam conseguir espaço nem expressividade, conseguem ter a partir de então. Mohandas, que era o nome do Gandhi, Mohandas Gandhi, Mahatma quer dizer o Gandhi iluminado, e Nehru, na Índia, e outras figuras no sul asiático, no continente africano, que antes não teriam condições, dado o enfraquecimento das metrópoles pela guerra, vão poder articular movimentos graduais de independência, que só vão se consolidar lá no fim da Segunda Guerra Mundial.
mas que nascem no fim da primeira. Lembrem disso. Ascensão dos Estados Unidos da América. Cuidado, muito cuidado. Lembra que eu falei do anacronismo? Não posso pensar os norte-americanos com a sua expressividade de hoje. Os norte-americanos vão, no final da Primeira Guerra Mundial, ascender enquanto potência econômica. Vão se tornar, de fato, a maior economia do planeta, mas eles não vão querer que a sua presença política seja correspondente. Naquele momento ainda é muito presente na política norte-americana uma postura de isolacionismo, ou seja, não nos metemos em assuntos externos ao continente americano. Na América, eles intervinham sem dó nem piedade. A ideia lá da doutrina Monroe, 1823, a América para os americanos. Inicialmente, a América que ele fala, esta doutrina, é os Estados Unidos da América, mas com o tempo acaba se tornando um instrumento que legitima intervenções na América Central, o Big Stick norte-americano, e intervenções indiretas, intromissões na América do Sul. Mas isso se restringia ao continente americano, então quando era um assunto europeu, o isolacionismo predominava, de forma que, para se ter uma ideia, quando termina a guerra, o presidente Woodrow Wilson tenta articular uma série de parâmetros para a paz no continente europeu que não são aceitos pelos europeus. E a única medida que ele propõe dos chamados 14 pontos de Wilson que vinga, que é aceita, é a criação de uma chamada Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, que era uma espécie de ONU da época, um fórum em que as nações ali representadas resolveriam seus conflitos de maneira diplomática e não militar. É o único dos 14 pontos, ele falava lá em paz em anexações de território, soberania de povos, não imposição de indenizações, tudo que os europeus fizeram ao contrário, tudo. Então o único ponto que ele pode dizer assim, esse eu ganhei, a Sociedade das Nações. Ele volta para os Estados Unidos após a Conferência de Versalhes e apresenta esta vitória dele ao Congresso norte-americano, dizendo, ó, pelo menos isso eu consegui. O Congresso norte-americano veta a participação dos Estados Unidos nessa sociedade, dizendo, não nos compete, isso é assunto europeu, é assunto dos outros. Temos que nos preocupar só com nós. Então havia uma postura isolacionista muito grande, e isso faz com que a presença política norte-americana fosse muito menor do que ela é hoje, por exemplo. Em que tem um conflito, a Coreia do Norte está se armando, o Japão está com medo. Os Estados Unidos, o presidente vai lá e pressiona o governo norte-coreano. Isso é impensável lá na Primeira Guerra Mundial. Então, a ascensão norte-americana ela é essencialmente econômica. Politicamente, isto só vai ganhar expressividade na Segunda Guerra Mundial. Antes disso, isolacionismo. Consequência seguinte, importantíssima, desilusão e crise com as democracias liberais. Lembremos que o contrário, ou melhor, o antagonista de uma democracia liberal é uma ditadura, é um regime autoritário. Né? Qual é a lógica de raciocínio dos povos envolvidos nas guerras na Europa que vai levar a essa desilusão? Primeiro, que estupidez absurda nós fizemos. Nós entramos numa guerra achando que era um bom negócio e nós acabamos com o nosso continente, nós matamos, nós nos suicidamos literalmente. Que baita burrada. Sim, tá, mas por que a gente fez esta burrada? Não é a gente que fez. Porque não foi eu ou você, cidadão comum, que entrou na guerra. Foi o governo, essa desgraça do governo que declarou a guerra. Ok, então foi esta maldição desse governo. Mas só um pouquinho. Quem que botou o governo lá para ele fazer isso? Foi o povo. O povo votou. O povo não sabe votar. O povo é burro. O povo se vende. O povo não tem instrução. Então o problema é o povo votar. Não só isso. Porque quando ele vota em político. E político é tudo safado, é tudo corrupto, é tudo incompetente, é tudo gente que pensa só no seu interesse. Então é a fórmula para dar errado. Democracia é quando gente burra vota e gente safada é eleita. Isso nos leva à guerra, isso nos leva ao prejuízo, isso nos leva a problemas. Então a gente primeiro tem que eliminar isso.
Em vez de um monte de safado numa Câmara votando para o seu próprio benefício, vamos reduzir. Um tá bom, dois tá bom, meia dúzia. Se for um só, melhor ainda, porque uma pessoa, se ela for patriota, se ela for alguém preocupada com os valores da pátria, talvez um militar, não precisa nem estar fiscalizando, ela não é político, ela é militar, ela é patriota por essência, portanto. Da mesma maneira, não tem que perguntar para o povo o que ele quer, porque o povo é burro, o povo tem que trabalhar. Isso sim, essa é a parte do povo. Preciso explicar muita coisa? Esse sentimento de desilusão com as democracias vai dar todo o combustível para que venham como resposta a essa desilusão propostas autoritárias de salvadores da pátria, de pessoas que se dizem interessadas no bem comum, que são defensoras da ordem, que são defensoras da hierarquia, que são defensores de uma militarização, porque o militar ele não vai ter lado, ele vai ter o lado da nação. Tem uma série de balelas que muita gente acreditou e não dá para se tirar a legitimidade dessa crença. A Europa está em crise, ela está destruída. Quando você tem um contexto de crise, de destruição, as pessoas querem uma solução. O ouvido fica mais suscetível a soluções, muitas vezes muito milagrosas e pouco plausíveis. E é nesse contexto que vai ganhar força movimentos como o fascismo na Itália, já na década de 20, e o nazismo na Alemanha. Não apenas eles, de um modo geral, ao longo da década de 20, das décadas de 20 e 30, somente França e Inglaterra vão manter governos ainda liberais e internamente com fortes movimentos autoritários de direita ou de esquerda, comunistas ou nazifascistas, sendo que na Europa não tem mais. É Pilsudski na Polônia, é Franco na Espanha, é Salazar em Portugal, é Mussolini na Itália, é Hitler na Alemanha, é Dollfuss na Áustria. O autoritarismo ganha espaço muito. E por que ele ganha? Porque o terreno fértil da crise é esse, da desilusão com as democracias liberais como uma das causadoras da guerra. Mas, e aí vem a consequência seguinte, considerada a grande culpada pela guerra é a Alemanha, e o documento que estabelece a sua culpa se chama Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes vai dizer que a Alemanha causou a guerra e, como ela é causadora, vai culpabilizar e vai exigir dela restrições e indenizações. Então a Alemanha ela vai ser a mais penalizada dentre as nações do lado que perdeu. Porque, por exemplo, o Império Austro-Húngaro ele desaparece. Isso é uma penalização absurda? Sim. Absurda não, mas expressiva, perdão. Mas ele, uma vez a Áustria, por exemplo, surgida do desmantelamento do Império Austro-Húngaro, a Áustria não tem que pagar nenhuma conta do Império Austro-Húngaro. Então, quem vai ter que, terminado o conflito, ter que arcar com custos futuros é a Alemanha, não são pequenos. Isso vai gerar uma insatisfação muito grande na Alemanha, que é uma das sementinhas da Segunda Guerra Mundial. Isso é básico, isso é básico. Qualquer vestibular do Enem vai querer que você tenha essa ideia. A Alemanha perde a guerra, sem ter muita clareza do que perdeu, ela tem imposto sobre ela o Tratado de Versalhes, que vai culpabilizá-la e que vai gerar um sentimento de insatisfação que vai ser aproveitado pelos nazistas, que por sua vez vão levar uma política militarista que leva à Segunda Guerra Mundial. Não apenas isso leva, mas isso ajuda a levar. A questão é pensar assim que o Tratado de Versalhes era uma amarra muito forte o tempo inteiro. Já no início dos anos 20, o tratado é de 1919. Já no início dos anos 20, por volta de 1922, os dois países isolados da Europa, a Alemanha e a União Soviética, passam a dialogar um pouquinho mais. E aí os países do Tratado de Versalhes, né, a França e a Inglaterra, vão olhar assim, opa, pera lá, é um perigo esses dois se juntarem. Então, para que isso não acontecesse, a Inglaterra e a França vão, ao longo dos anos 20 e 30, afrouxando as amarras do Tratado de Versalhes. Ele não é tão pesado quanto parece, mas ele fala-se dele dessa maneira, sobretudo quem quer utilizar ele como pretexto para a ascensão, que é o caso dos nazistas. Mas desde cedo
na lógica da chamada política de apaziguamento, o Tratado de Versalhes ele vai ficando um pouquinho mais leve, ainda que ele exista. A ponto de, isso eu já trouxe em aula para vocês, a última parcela do tratado, vamos pular isso aqui, ela ser paga lá em outubro de 2010 pela chanceler alemã Angela Merkel, né? Então, ele durou realmente muito tempo, mas o que ela pagou em 2010 foi simbólico. A Alemanha já é a potência econômica europeia desde a década de 90, então foi muito mais para fazer um ato do tipo, devo, não negue, pago, e posso pagar. Só que vocês me derem bem mais, vocês vão pagar bem mais para mim. Se eu pago vocês, vocês têm que pagar para mim, todo mundo tem que cumprir a sua parte. Então a Alemanha vai lá no contexto final da Primeira Guerra Mundial ter este peso do Tratado de Versalhes. E por fim, a última consequência, para a gente ir encerrando, foi mais de 20 minutos de novo, a criação da Sociedade das Nações. Só verificar aqui a gravação, está indo ok? Princípio sim. A criação da Sociedade das Nações, né, que era o único dos 14 pontos de Wilson, como eu mencionei, que foi adotado pelos europeus no Tratado de Versalhes, e que vai fracassar. O grande lance é entender, você cria uma organização supranacional, com representações diplomáticas, que quer resolver os conflitos sem saída militar. Funcionou ou não funcionou? Bom, depois da Primeira Guerra Mundial tem a Segunda, portanto, não funcionou. Resumão da Primeira Guerra Mundial nas suas causas, lá no primeiro vídeo, nas suas fases e consequências nesse segundo. Pessoal, estou começando a lidar com esse tipo de tecnologia, com essa dinâmica. Preciso ainda me familiarizar, aprender os melhores recursos, então talvez o áudio não esteja bom, o vídeo não esteja bom, a utilização dos recursos aqui não esteja ideal e eu prometo que eu vou tentar melhorar nisso. Mas por enquanto eu acredito que isso já os ajude a ter algum tipo de subsídio para tratar desse assunto. Terminado esse vídeo que eu estou aqui com vocês, eu vou fazer o contato para a gente articular um momento conjunto, para tirar dúvidas, para conversar, para avaliar o que aqui o que eu trouxe para vocês. E os próximos vídeos serão sobre provavelmente a Revolução Russa, que a gente também trabalhou em aula, e sobre o Brasil durante a Primeira República, que seria o início da parte de história do Brasil que nós trabalharíamos e que acabou ficando em aberto antes da suspensão das atividades, né? Então espero sinceramente que este material os ajude. Vamos conversando, fiquem todos e todas muito bem. Um beijo no coração de vocês. Valeu!